Bom dia, meu povo. Hoje eu estou com a incumbência aqui, de trazer um desafio muito grande que é conseguir fazer com que vocês aprendam um pouco dos aspectos gramaticais que estarão envolvidos na Olimpíada Sobralense de Língua Portuguesa. Então, diante de tanta rapidez, do que vocês vão precisar aprender de tantas coisas num pequeno espaço de tempo, eu espero que vocês estejam bem atentos em tudo, em todas as informações, nos exemplos, em todas as explicações que eu vou dar aqui a vocês e também na hora de vocês realizar as atividades de vocês. Só assim vai estar mais sólido, essa parte que também vai envolver a Olimpíada Sobralense de Língua Portuguesa, que todos aqui vão ser medalha de ouro, tá bom? Então, eu vou explorar bastante esse texto, não só aqui nesse vídeo, como também na atividade, tá bom? Então, os dois cachorros, vamos ler comigo. Era uma rua bem agitada e movimentada. Existem dois cachorrinhos. Eles são tão parecidos porque são irmãos. Os dois têm o pelo amarelo, o rabo fininho e uma fome de leão. Um se chama Jorge e o outro João, mas suas donas os chamam de Jorginho e Joãozinho. O Jorge é zangado, já o Joãozinho é brincalhão. O Jorginho tem olhos grandões e o Joãozinho tem os olhinhos bem apertadinhos. O Jorge é protetor, já o João só procura confusão. Jorginho late muito no portão. Ele não gosta de um homem que mora na vizinhança. Mas ele tem razão, porque o homem é chato de montão. O João só quer saber de uma vidinha boa. Deita na cama, fofinha, e não quer sair de lá não. Como pode serem tão parecidos e ao mesmo tempo tão diferentes? Será que são irmãos? E agora, diante dessa dúvida, qual será a minha reação? De uma coisa eu tenho certeza, sendo Jorge ou Jorginho e João ou Joãozinho, eles são meus queridinhos. Então, nós vamos aqui começar a estudar função e classificação das palavras. Dentro dos textos, dentro da nossa fala, tá? Eu esqueci até o cedilho aqui, Mas, enfim, vamos lá. Então, dentro da fala, dentro dos textos, dentro da comunicação, as palavras, para que elas possam fazer a sua função comunicativa, elas precisam desempenhar determinadas funções mesmo dentro das frases das orações, tá bom? E aí, os estudiosos, eles listam essas palavras, classificam elas de acordo com essas funções. E aí, algumas funções eu vou acabar mostrando aqui para vocês, tá bom? Primeiro, nós temos um grupo de palavras na nossa língua portuguesa que dentro dos textos, dentro da comunicação, exercem capacidade de nomear alguém ou algo. Então, essas palavras elas estão sempre dando nome a alguém, que são pessoas, ou a algo, que são coisas, que são algo material, Então, vejam bem, exerce capacidade de nomear alguém ou algo. Quer nomear? Dá nomes, tá bom? Vejam aqui. Rua, cachorrinhos, pelo, rabo, portão e fome, ó. Rua é o nome de quê? É o nome de algo que tem na cidade, Então, isso está nomeando algo que a rua, algo específico, Cachorrinhos está nomeando um tipo de animal que está presente aqui nessa cena narrada. Pelo está nomeando uma parte desse animal, que é o pelo, Portão é uma parte da casa, está nomeando uma parte da casa, uma parte de algo, Fome está nomeando o quê? Está nomeando aqui algo que uma pessoa está passando por uma necessidade, não é isso? Fome, então está dando nome a isso, a essa ação, A esse estado, o estado de necessidade de comer algo. Então, qual é o nome disso? Fome. Então, rua, cachorrinhos, pelos, rabo, portão, fome, todos eles estão nomeando, Estão exercendo a função de quê? Capacidade de nomear alguém ou algo, tá bom? Nós vamos já ver como é o nome que se chama, a classificação que se tem para palavras que nomeiam algo ou alguém, tá certo?
Nós temos outros grupos de palavras que servem para qualificar, caracterizar, especificar algo ou alguma coisa. Então, dentro do texto, nós temos algumas dessas palavras. Por exemplo, agitada e movimentada é o quê? É o quê? Uma característica de algo. Que algo? A rua. Como que a rua está caracterizada? Ela está muito agitada e movimentada, ou seja, cheia de gente, né? Pode ser de carros, enfim. Então é uma característica de quem? Da rua. Então está exercendo essa função de caracterizar, tá certo? O rabo fininho é o quê? É um tipo de característica do rabo de quem? Do cachorrinho. Então fininho está o quê? Sendo uma característica, né? Pelo amarelo, né? Então, amarelo é o quê? É uma qualificação desse pelo pela sua cor de amarelo, né? Então, para poder ajudar a descrever esse cachorrinho, né? A parte dele que é o pelo está de amarelo, tá? Fome de leão, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma especificação de que tipo de fome é, né? E aí, uma fome de leão, nós vamos entender que é uma fome voraz, né? Muito grande, enfim, tá certo? Então, de leão, a expressão de leão também está caracterizando e especificando essa fome, esse algo, né? Que nós já vimos que o algo está sendo nomeado, tá? Nós temos outro grupo de palavras que expressam o estado de algo ou a ação realizada no presente, no passado ou no futuro. Ou seja, expressam o estado. O estado é como se está, em que momento se está, né? Para poder entender o que é que esse algo ou alguém, né, está passando naquele momento. Então, isso é um estado. Ou uma ação mesmo, que é o ato de agir, realizada no presente, no passado ou no futuro. Vejam aqui, são e tem estão me dando estado, expressando estado, ó, porque são irmãos. Então, qual o estado desses dois cachorrinhos, né? Em que estado eles estão? Em que estado que eles são parecidos? São parecidos porque são irmãos. Tem o pelo amarelo. Então, em que estado, né? Esse cachorrinho tem o pelo deles, né? Então, amarelo. Então, a ideia de estado, são e tem. E quando ele diz aqui, ó, late, deitar e sair, né? Eu cobri bem aqui, né? Então, o cachorro, o latir do cachorro é uma ação, né? O deitar na cama é o quê? É uma ação. E o sair é o quê? É também uma ação. Então, elas estão expressando a ação as três. Então, elas também exercem essa função de estado ou de ação, certo? Mudam o sentido de outras palavras. Então, a função agora desse grupo de palavras, elas mudam o sentido de outras palavras. Vamos ver aqui, ó. Tão e muito, né? Então, vamos aqui, tá certo? Então, as palavras tão e muito. Vamos aqui, ó. Elas são tão parecidas, tá? Então, quando eu digo tão parecidas, quando eu digo parecidas, é quase assim semelhante. Quando eu digo tão parecido, é quase igual, é quase olhando no espelho. Então, o tão está intensificando aqui o sentido de parecidas, dizendo que é quase igual. Então, está alterando o sentido aqui do termo da palavra parecidos, deixando eles quase que igual, né? E quando diz aqui, ó, Jorginho, que é o cachorro, late muito no portão. Se eu disser Jorginho late no portão, ele faz au, 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 né? Se eu disser Jorginho late muito no portão, ele é au, 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 né? Direto. Então, o latido aqui, o sentido do latido, ele se altera pela palavra muito, que intensifica mais ainda a ação do latir, tá? Então, exerce a função de quê? Mudando o sentido de outras palavras. O tão do parecidos,
né? E o muito do latir, mudando para outro sentido, né? Mais intenso, tá certo? Então, resumindo, quando as palavras nomeiam alguém ou algo, nós chamamos essas palavras de substantivos, como nós vimos, a rua e o cachorrinho. A rua é o nome do espaço na cidade e o cachorrinho é o nome de um animal que está presente na narrativa lá. Então, está sendo nomeado alguém, eu chamo rua e cachorrinho de substantivo. Palavras que servem para qualificar, caracterizar, especificar alguém ou algo, nós chamamos de adjetivos. Nós encontramos, por exemplo, lá no texto, agitada e movimentada. Estava caracterizando a rua, né? Encontramos também a cor, né? Caracterizando a cor, que era o amarelo, enfim. Outro grupo de palavras, elas expressam o estado de algo ou a ação realizada no presente, no passado ou no futuro. A essas palavras nós chamamos de verbo, como os verbos de estado, que é o são, que nós trabalhamos no texto, e o late, que é do verbo latir, que é uma ação. As outras palavras que mudam o sentido de outras palavras, nós chamamos elas de advérbios. Encontramos lá no texto o tão e o muito. Então, nós acabamos de estudar quatro tipos de classificação de palavras. Substantivo nomeiam alguém ou algo. Adjetivo caracterizam, qualificam algo ou alguém. O verbo expressa um estado ou uma ação, né? E os advérbios, eles mudam o sentido de outras palavras. Beleza? No mesmo texto, nós vamos estudar aqui como as palavras foram se formando. Vocês já imaginaram isso? Como que as palavras ao longo do tempo foram se formando? Vocês acham que as palavras que nós temos hoje na língua portuguesa, elas sempre existiam há 500 anos atrás, né? Não vou nem dizer há 500 anos atrás, porque ainda estava na questão do Tupi-Guarani com a língua portuguesa na formação da língua. Mas há 200 anos atrás, né? Há 300 anos atrás, será que o mesmo tanto de palavra que nós temos hoje é o mesmo tanto que tinha no passado? Não é, gente. As palavras elas foram se formando ao longo do tempo, né? Mesmo lá em Portugal, que a língua portuguesa é a origem de Portugal, nós tínhamos um grupo de palavras que nós chamamos elas de primitivas. E elas foram dando origem a outras palavras a partir delas. Então agora nós vamos nos focar como que acontece a formação de alguns tipos de palavras, tá bom? Então vamos ver. Um ponto de apoio é de onde podem surgir outras de sentido próximo, né? Então o que é que eu quero dizer esse ponto de apoio? A palavra primitiva. Eu vou já explicar para vocês o que é essa palavra primitiva, que ela é um ponto de apoio que vai dar origem às demais palavras, tá certo? Então, tem palavras que podem receber adições em seu final. O que é adições? Juntar um termozinho, uma partículazinha de uma palavra, juntando a outra, dando origem a outra palavra. Por exemplo, a palavra agitada, né? Ela vem de agito, né? Tá? E aí ela recebe o ada na sua parte final, tá? Então, ela recebendo essa parte final, ela está recebendo um acréscimozinho, agitada, tá bom? Movimento, movimentada. Então, a palavra movimentada veio da onde? De movimento. Então, foi que ela recebeu? Ela recebeu no seu final a palavra ada, né? Fininho. Então, fininho, ela recebeu o quê? Ela recebeu na sua parte final o quê? O inho. Tá certo? Ela vem de fino, a palavra primitiva era fino. Brincalhão, a palavra primitiva vem de brincar. E aí o lhão se acrescentou a ela, tá certo? Podem perceber adições no início também. Então nós podemos perceber também que nós podemos ter palavrinhas se juntando no início dessa palavra primitiva, dessa palavra que já tinha. Por exemplo, aqui no texto, ó, infeliz, né? Aqui, ó, tá certo? Então, na palavra infeliz, o in, que está em vermelho, se juntou ao feliz, que era a palavra primitiva, que vai trocando também, gente,
os sentidos. Infeliz não está feliz, né? Agitada quer dizer o agito aumentado, está muito maior, como movimentada. Fininho quer dizer o quê? De fino ele ainda é muito menor, dando uma ideia de diminutivo, tá certo? Brincalhão, tá aumentando, ele brinca e brinca muito mais. Isso a gente chama de aumentativo em brincalhão e diminutivo em fininho. Não se esqueçam disso, vai mudando o sentido, tá bom? Também pode perceber a adição no início e no fim, como nessas palavras aqui, que não tem no texto, mas eu trouxe de exemplos, ó. Deslealdade. Quem é a palavra primitiva? Leal. Alguém leal, alguém amigo, alguém que está sempre ali. Deslealdade se formou-se a partir do des, que quer dizer não, é leal, e dade quer dizer que não pratica. Então, deslealdade é a não praticar, a praticidade da lealdade, certo? Então, vejam que recebeu o vermelhinho no início e recebeu o vermelhinho no fim. Então, recebeu tanto antes quanto depois. Infelicidade, ó, feliz é a palavra principal, primitivo, que a gente chama de radical também, e recebeu in e idade também na sua parte final. E outras palavras. Então, vejamos, gente, quando essas palavras recebem partículazinha no início ou no fim, nós dizemos que elas sofreram derivações. As derivações, elas podem receber adições em seu final, que nós chamamos de sufixo, como agitada, movimentada, brincalhão, que é um aumentativo, porque aumentou, né, tá brincando muito mais. Fininho é o diminutivo, o inho dá a ideia de fino, ainda muito mais fino, muito menos, né? Então, a ideia de diminutivo. Então, nós chamamos de sufixos, tá? Quando esses termos, eles são acrescidos ao final. Podem perceber adições no seu início. Quando é no início, nós chamamos de prefixos, né? Como infeliz. O in é um prefixo que se juntou a feliz, tá certo? Então, há vários tipos de derivações, né? Como, por exemplo, a palavra canto, cantar, cantada, né? Cantarolar, né? Cantoria, tá? São formas de derivações. Há também outros processos que nós chamamos de composição na formação dessas palavras. Por exemplo, na palavra pé de moleque, né? Tá? Opa, passou aqui, pé de moleque. Eu tenho a palavra separada por hífen, mas pé de moleque é uma palavra só, tá certo? Como em aguardente, ó, se juntou com a composição de quê? De água mais ardente, que é a famosa cachaça, né? Tá? Vejam que aguardente foi perdido um A, ó, água ardente, então teria que ter dois A. Então nessa composição se perdeu um A, tá certo? Nessa composição aqui foi feita com as palavras do jeito que elas são, mas separadas por hífen. Como em girassol, né? Que vem da palavra gira mais sol e foi acrescida um S, porque senão ficaria girasol, né? Na pronúncia, o S no meio de duas vogais soa Z. E a palavra pontapé, que é a palavra ponta mais pé e não teve a separação por hífen. Então, esses tipos de palavras são também exemplos de composições. Tá bom? Pontuação e sentido de palavras, tá? Então, para a gente ainda fechar aqui, nós vamos estudar um pouquinho isso. Eu já destaquei aqui no texto. Por exemplo, os dois têm o pelo amarelo, o rabo fininho e uma fome de leão. O que é que eu destaquei aqui? O uso da vírgula, gente. Os dois têm. Então, agora eu vou dizer o que é que eles têm. Quando nós vamos usar mais de dois termos, então nós vamos separando, quando nós vamos citar os termos de algo ou de alguma coisa, a vírgula para separar. No último, a gente acrescenta a conjunção i. Então, vejam, o que é que os dois têm? Pelo amarelo. Tem mais alguma coisa? Tem o rabo fininho. Então, separou por vírgula. É o uso da vírgula aqui. Tem mais alguma coisa? Tem. Fome de leão. Como a fome de leão é o último, eu não uso mais vírgula. Eu uso a conjunção ir. Tá bom? Outra questão também é o uso, por exemplo, da interrogação. Ó. Como pode serem tão parecidos e ao mesmo tempo tão diferentes?
Será que são irmãos? E agora, diante dessa dúvida, qual será a minha reação? Então vejam que a interrogação não é só para fazer perguntas, tá bom? Mas a interrogação ela é usada aqui como no sentido de dúvida dentro do próprio texto, né? Tá? A dúvida entre o quê? Entre quem está descrevendo e narrando os aspectos dos dois cães. Então, essa interrogação vai trazendo, revelando uma ideia de dúvida aqui, tá certo? Aqui onde eu coloquei aqui em lilás, é para nós trabalharmos com o sentido de palavras, né? Então, quando ele diz que os olhos do Joãozinho são bem apertadinhos, então como é que a gente imagina apertadinho? O que é uma coisa apertadinha? Um ônibus bem apertadinho, tá todo mundo muito junto, né? Então, essa ideia de tudo muito junto, dá a ideia que está apertado. E apertadinhos, muito mais no diminutivo, muito mais apertado ainda. Então, e como é o aspecto mesmo desses olhos bem apertadinhos? Quase que fechado, gente. É um olho quase que fechado. Então, apertadinho está trazendo essa ideia de sentido de quase que fechado. Quase que o olho totalmente fechado. Tá certo? Então, para isso, ele usou também do diminutivo, além da palavra apertado, né? Tá certo? E quando ele diz que o homem é chato de montão, né? Olha a palavra montão, quase que informal que ele trouxe aqui, né? Então, o que é esse de montão? Ele é chato demais. Ele é chato além da conta. Então, a expressão de montão traz essa chatice muito mais do que a gente tem noção de chatice, né? Enfatizando muito um aumentativo mesmo dessa quantidade de chatice, tá? Então, de montão quer dizer para mais, para muito, né? Chato demais, chato muito. E aqui a expressão vidinha boa, né? Então, já dá até para a gente identificar o que seria essa vidinha boa, né? Deita na cama fofinha e não quer sair de lá não, tá certo? Não quer sair de lá não, na ideia de que essa vidinha boa quer dizer muito prazerosa, muito gostosa, sem se preocupar muito com outras coisas, né? Que vão lhe virar a cabeça, algo assim, né? Então, uma vidinha muito de prazer, né? Tá certo? Muito prazerosa, ok? Para a gente fechar, gente, eu gostaria que vocês entendessem a diferença entre o que é frase e o que é oração, tá certo? Então, frase possui um sentido em relação à comunicação. Então, tudo que eu consigo me comunicar e consegue fazer com que o outro entenda, eu posso chamar de frase. Por exemplo, lá no hospital, eu colocar silêncio, todos vão me entender perfeitamente, o contexto do hospital, não é? Mas se eu tiver numa festa de carnaval com muita zoada, eu disser silêncio, vai surtir efeito? Não vai. Então essa palavra, essa frase silêncio, ela precisa também do contexto para que ela possa ter sentido, né? Para as outras pessoas. Então eu só vou chamar silêncio de frase se também tiver um contexto para ela. Não vá agora, também é uma frase, né? Eu não sei sobre quem que não vai agora, mas eu entendo que não vai agora é para alguém não ir, independente de eu não saber quem é esse alguém. Então, mesmo que eu não saiba quem é esse alguém, eu posso dizer que não vá agora é uma frase. O menino Pedro conseguiu sair dali rapidamente. Então, a frase está bem completa aqui. Eu sei que o menino Pedro não conseguiu sair dali logo. Então, isso também me trouxe uma comunicação, então é uma frase. As orações, a gente tem que ter cuidado, porque uma oração sempre eu posso chamar de frase, mas uma frase eu nunca posso chamar ela de oração, tá? Em algumas delas eu não posso chamar de oração, desculpe. Por quê? Porque ela se estrutura unicamente em torno de um verbo. Então, o que é que eu chego à lógica aqui? Eu só tenho oração quando eu tenho um verbo. Por exemplo, aqui em silêncio, eu tenho ação ou estado de alguma coisa, relembrando lá do início da aula? Não, eu só tenho o substantivo silêncio. Então, nesse caso, eu só tenho o nome de algo, não tenho o verbo, então isso aqui eu não posso chamar de oração. Essa eu posso chamar de oração porque tem o verbo ir, e essa eu posso chamar de oração porque tem o verbo conseguir sair, de uma forma de junção de verbos, né? De locução verbal.
Então, toda oração ela tem que se estruturar em cima da ação do verbo. Aqui, ó, nós nunca deitaremos nessa cama imunda. Todas as informações estão em torno de quê? Em volta da ação deitar. Nós nunca vamos nos deitar e cama imunda faz referência ao deitar nesse local, né? Então se estrutura em torno desse verbo, nós chamamos isso de oração. O Brasil irá vencer a batalha contra a Covid. A batalha contra a Covid tem relação no irá vencer, essa locução verbal, os dois verbos juntos aqui. E o Brasil também, a relação da sua informação é com a locução verbal irá vencer. Então, nessa estrutura, nós temos duas orações, temos também duas frases. Mas lembrando, silêncio não é oração. Por quê? Porque não tem verbo. Ok? Gente, esse é um conteúdo rápido que foi a forma que nós encontramos para poder passar para vocês, tá? Mas dá para a gente estudar muito mais ainda. E eu até solicito que quem quer fazer uma boa Olimpíada de Língua Portuguesa reveja esse vídeo outras vezes, né? E as atividades que vocês irão fazer. Um abraço e sucesso a todos na Olimpíada.